nos acompanhar, que Deus possa lhe abençoar. Mais uma noite estamos aqui com o programa Firmados na Palavra, e eu sei que Deus tem algo ao seu coração, ao meu coração. Eu sei que Deus vai tratar algo ao nosso coração essa noite. E eu queria dar a possibilidade dos meus irmãos poderem falar essa noite, irmão Tiago, irmão Santino. Glória a Deus, muito boa noite, pessoal. Para mim é uma honra estar novamente aí, mirando de Deus, estar novamente meditando na palavra de Deus, né? Isso aí, irmão Santino. Exatamente, é uma honra, é um prazer ter-vos aí do outro lado. Obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que aquilo que seja falado aqui traga motivação para a sua vida, mas principalmente traga uma consciência do reino de Deus, para que você possa prosperar e avançar naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém, meu irmão. E você que foi entrando aí, né, nos acompanhando pelo Instagram, envia para as pessoas que você conseguir, porque eu sei que o tema essa noite será um tema propício para te alcançar, para te elevar, para te colocar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Momento de oração. Firmados na palavra. Glória a Deus. Vamos orar. Se você puder dar uma pausazinha naquilo que você está fazendo, dá um tempinho agora para conversar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui para sermos usados por Ti. Nós sabemos as necessidades daqueles que irão nos escutar, daqueles que estão nos escutando, mas nos disponibilizamos para que o Senhor nos dê a palavra correta, bem temperada, através do Teu Espírito Santo. Eu te rendo graças, Pai, por esses equipamentos, pelo meio de comunicação onde a gente estamos também divulgando a Tua palavra, semeando a Tua palavra em corações. Já te rendo graça por essa noite, esse programa abençoado, que o Senhor nos abra os olhos espirituais e a palavra correta, em nome de Jesus. Já te agradeço por um programa abençoado no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E hoje vamos embora. Hoje o tema é foco e determinação. E eu sei que essa noite será uma noite proveitosa. Né? O nosso irmão Santino, como sempre, começa de lá e a gente vai só tabelando para a gente continuar essa noite. Amém. Jesus, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre manter o foco e estar sempre determinado. Eu sempre que toco nesse assunto, ou que vem à mente esse assunto, eu me lembro da minha experiência quando eu servi o Exército. No tempo de alistamento militar, né? O homem tem essa obrigação com a pátria. Eu estava lá servindo e eu vi muitas coisas que eram feitas lá, que era para nos manter no foco. Sabe, eu me lembro de quando a gente ia começar a instrução para poder pegar na arma para ir fazer o treinamento, né, lá, para poder atirar, para poder tal. A gente não podia apontar, porque mesmo que a arma tivesse descarregada, como a gente não tinha alimentado aquela arma, então ele dizia, se você não for você que alimentou, como é que você não sabe que tem alguma coisa nessa camisa? A arma não se aponta para ninguém. A gente viu o vídeo, né? Lá, ele mostrava os riscos que podia acontecer, mas na hora ele botava a gente enfileirado e ele chamava você para você virar para falar com ele. Quando você virava, a sua arma viesse, ele disse, cadê o foco, soldado? Isso. Por quê? Você podia virar para falar com ele, mas a sua arma tem que sempre estar indo para baixo, de 90 graus, né? Para baixo, nunca apontando para ninguém por conta do risco. Então ele queria saber onde estava o nosso foco. Ele chamava, a voz dele era nos chamando para, tipo, nos tirar do foco. Isso. Né? Para saber onde é que a gente estava. Né? Muitas vezes a instrução no desmonte, na montagem, quem já se viu o exército sabe. Ele estava montando, desmontando e ele estava aqui no pé do ouvido. Por quê? Cadê essa parte? Tá onde? O tempo vai acabar. Para ver o foco da gente. Porque se você parasse e olhar para aquilo que você estava fazendo, e olhasse para aquela pessoa que estava falando, você perdeu o foco. Você não ia terminar essa desmontagem nunca. Isso. Na hora de praticar o próprio tiro, a gente são 5 posições. Eu não sei como é que é aí na sociedade. Mas comigo foi 5 posições, a gente ficava e atirava. Mas ele ficava, pelo menos aconteceu comigo, ele fazia, teu alvo tá errado aí, não vai acertar não. Porque antes ele tinha dito a gente, pode estar quebrando aqui do outro lado, você está mirando onde você tem que mirar. Isso aí. Você está entendendo? Seu foco tem que estar naquilo que você foi chamado para fazer. Eu quero falar com você agora, se você tem certeza, Deus te chamou para fazer algo, eu te dizer, o foco tem que ficar naquilo que Deus te chamou para fazer.
Por mais que os vários sons, várias vozes estejam do seu lado, como eu acabei de dizer, o pau pode estar quebrando, mas você está firmado naquilo que você foi chamado para fazer. E assim você não desanima, assim você não muda. Se você está focado, você com certeza está determinado a cumprir aquilo que você foi chamado. Sabe, você não deve mudar aquilo que Deus chamou você para fazer. Para não ficar só nas minhas palavras, abre tua Bíblia aí, vamos ler um texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 2, abre aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo, peraí que eu abri aqui, está errado, 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu gosto dessa passagem de Paulo para falar para Timóteo. Ele usa a figura de um exército, porque ele está falando com Timóteo, alguém que era novo e ficou na posição de líder de uma igreja. E ele diz assim, nenhum soldado, ele diz assim, eu quero dizer para vocês, se você tem certeza, se você tem plena convicção que Deus te chamou para fazer algo, assim, se você está ativo, fazendo o que Deus te chamou para fazer, você não deve ficar preso às coisas dessa vida. Ficar preso, essa palavra aqui, ficar preso, está enredado. É como se uma rede tivesse tomado conta de você e você ficou preso, ficou imobilizado. Não está dizendo que você não deve trabalhar, que você não pode casar, que você não pode ter família. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essas coisas corriqueiras do mundo te prenderam a um ponto de você não conseguir mais funcionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe? Então, quando eu vejo esse texto, o que eu entendo por trás, ele está dizendo, ei, mantenha o foco. Fica determinado. Se você tem certeza que Deus te chamou para fazer algo e você está fazendo agora, se você está com todo o gás, toda a força, você precisa manter o foco naquilo que Deus chamou para você para fazer. Outro texto bastante interessante, Neemias 4,16, não precisa, até o verso 18, não precisa abrir, mas nós vamos ver algo interessante. Ele diz que Neemias foi aquele que foi chamado para construir os muros da nação de Israel, enquanto Esdras levantou o templo, né? Quando ele estava construindo, Deus mudou o ataque dos inimigos que ia acontecer a Israel. Mas daí para frente ele tem uma posição, eu quero os guardas armados, certo? Mas quem está trabalhando, uma mão vai carregar e a outra vai com a espada. Quem vai construir, ou seja, quem ia carregar as coisas que iam para o muro, estava com uma mão, com terra, seja lá o que for, e a outra estava a espada. Ele diz, mas aqueles que iam construir, que precisavam das duas mãos, a espada ainda está na cintura. E ele diz, aquele que dá o sinal, ou seja, o que toca a trombeta, fica de lado comigo, porque como ele não ia estar trabalhando, a visão dele era focada se tivesse um ataque. Onde eu quero chegar? Que aqui nesse texto não faltou nem foco nem determinação. Sim, é verdade. Os caras estavam focados no que tinham que fazer, que Deus deu de direção para eles. Vai fazer a reconstrução do mundo. Os inimigos se levantaram e ele disse, não perdeu o foco não. Mas vai ter guerra, daqui a pouco eles podem invadir por aí. A gente para o que está fazendo e vai para a guerra. Mas por enquanto o foco é esse, ou seja, eles não estavam desanimados, eles estavam determinados a cumprir o que Deus chamou eles para fazer. Isso. Então a gente vai continuar passeando por alguns textos, conversando, né, trocando as nossas ideias, com o intuito de fazer você entender uma coisa. Continue sempre focado naquilo que Deus chamou você para fazer. E nunca esteja desanimado, esteja determinado, porque o prêmio no final vale a pena. Amém. Glória a Deus. A gente, e o irmão Santino, ele falou do tema que me veio à mente, né? Eu procurando esse texto aqui, era exatamente o Neemias. Né? Tá até que fala aqui, Santino, sobre essa passagem aí de Neemias. Você nota que as respostas dele era demonstrando uma pessoa que de fato tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo. Aquele trabalho que ele está fazendo tem um propósito. Para ele é um propósito. Ele não estava fazendo algo para aparecer ou alguma coisa assim. Ele sabia que tinha alguma coisa que ele precisava executar, fazer. Agora também tem o seguinte, ele precisava manter sua posição, ele precisava se manter com um alvo e um objetivo. Até então aparecem pessoas querendo desmotivá-lo, aparecem pessoas querendo tirar do foco. Eu costumo dizer que uma das coisas que matam pessoas e tiram
as pessoas do foco irão são distrações. E muitas coisas irão aparecer na nossa vida para nos distrair. Sim. Ao ponto da gente perder o foco, perder o pique, perder aquela noção daquilo que a gente um dia sonhou, projetou para a nossa vida, e acabamos nos esquecendo por causa de uma distração e perdemos o foco e não chegamos em lugar nenhum. E dentro desse texto que Santino falou agora há pouco, no versículo 3 do capítulo 6 de Neemias, diz assim, ó, enviou-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha que coisa interessante. Ele está trabalhando, mas depois as distrações que chegou até ele mandou uma mensagem, dizendo, fala a ele que não dá para mim não, porque senão eu vou cessar a obra, vou parar aqui e eu não vou terminar o que tem de se terminar. E às vezes, ou sempre é o que acontece nas nossas vidas, que as distrações são as coisas que nos traz tanta confusão ao ponto de esquecermos aquilo que nos foi confiado. Ou até mesmo um sonho, um objetivo, sabe, terminar uma faculdade, não sei, você sabe o que isso acontece na sua vida pessoal. Mas quantas distrações chegam em nossas vidas para a gente parar, para a gente desanimar. Comparações, perdemos os focos quando a gente começa a comparar. É porque de fato eu não tenho dinheiro, é porque minha família é essa, a outra é por isso que chegaram. Rapaz, quando a gente está determinado, e a gente nos conhece, quem somos em Deus, não há questão financeira, não há questão da influência, né? Não há, meu amigo, coisas que possam te parar, mas uma coisa pode parar, que é a desistência daquilo que Deus fez um dia brotar no teu coração. Que só você e eu podemos abafar, sabe? Ou esconder, como aquele homem que Jesus fala, que escondeu talentos. Sim. Escondemos os talentos. Sabe, meu irmão, são os focos, ou até são a perda do foco, ou até mesmo o medo de achar que não podemos, não temos forças. E aí a gente vai conversando sobre isso, mas só para deixar aqui uma deixa para os meninos também ficarem meditando, você nota também que ali quando fizeram a Torre de Babel, Sim. ali havia um foco, havia um objetivo, havia uma determinação. Você vê que quando as pessoas elas estão decididas a alguma coisa, ela consegue. Independente de religião, independente de dinheiro ou não, a ideia aqui você está tendo seu objetivo, você está... Ao ponto de Deus ter que intervir, né? Porque eles iam chegar em algum lugar. Alguma direção eles iam chegar. Pois estava apontando ali. Por mais que as pessoas digam, não, mas Deus sabe, não. Deus teve que intervir, mudar a linguagem do povo, porque eles iam chegar em algum lugar. Porque estavam com um foco determinado. Mesmo com sentido errado, né? Por assim dizer, com um pensamento talvez errado do que iriam fazer quando chegasse lá, mas que eles iam. Estavam falando a mesma língua, o mesmo pensamento. Isso. Mesmo fora do propósito, como o irmão Santino acabou de dizer, mas para você ver, eu posso não estar dentro do propósito de Deus, mas mesmo que eu esteja focado, eu vou ter um resultado daquilo, de alguma forma, porque o foco e a determinação eles vão me levar para algum lugar. São os embaraços do dia a dia que pode não te deixar chegar até lá, né? O que eu acho engraçado, assim, por assim dizer, vocês falando aí eu sou muito dos evangelhos, né? Vocês falando aí foi saltando mesmo de coisa do Novo Testamento também. Vai aparecendo. E eu olhando aqui, porque foco e determinação tem muito a ver com fé, né? Também, né? Se você não tiver fé, você não tem foco nem tem determinação. Isso. Você precisa andar isso junto. E aí vocês falando aí, saltou no meu coração, Bartimeu, cara. Porque dizer a uma pessoa que tem vista, um soldado, como o irmão Santinho começou a dizer, é uma coisa, porque o camarada é treinado para aquilo. Agora, dizer a um cego, e assim, você vai ver a história dele, cara, tá passando uma multidão, ele não sabe, ele só ouve. E o que me chama a atenção é que quando ele começa a falar, as pessoas mandam ele calar a boca. E a Bíblia vai dizer que ele começa a gritar mais alto, porque ele estava determinado a receber o milagre dele, ou seja, até para a gente receber algo de Deus, vai precisar de fé, mas junto dessa fé vai precisar de uma determinação nossa. Isso.
E aquele homem cego começou, quando mandaram ele calar a boca, ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Ao ponto disso chamar a atenção de Jesus. Né? E aí a gente pode usar esse texto de várias formas para alcançar o coração das pessoas, mas ali o que foi essencial foi a fé, mas ele teve um foco e ele teve uma determinação de receber o milagre dele. Isso. Porque dizer a uma pessoa normal para fazer algo é fácil, mas você dizer a um cego, feche os olhos, você que está aí nos acompanhando, faz isso, porque eu faço isso em casa, tá? Eu estou dizendo a você porque eu faço, não me chama de doido não. Coloca uma venda nos seus olhos, sem saber a direção dentro da sua casa, mesmo dentro da sua casa, no lugar que você conhece. Passe 5, 10 minutos com a venda, mesmo dentro do lugar que você conhece, Tiago. Daqui a pouco você vai bater em alguma coisa. Sim. Isso é 5 entre 10 minutos dentro da sua casa, do ambiente que você está familiarizado. Agora, imagina o camarada cego de nascença no meio de uma multidão, sabe? Porque a Bíblia diz que uma vez Jesus teve que fazer, dar de comer a mais de 5.000 homens, fora mulher e criança. Então, não era pouca gente que estava ouvindo. E Bartimeu teve a determinação, o foco, junto com a fé, que é isso que eu quero enfatizar essa noite. Porque não adianta ficar dizendo, eu tenho fé. Eu vou declarar a palavra. Declare, mas vá no outro dia atrás. Porque se você ficar em casa, sentado, olhando, esperando cair do céu, não vai cair. Isso é na vida espiritual, isso é na nossa vida natural, isso é em todas as áreas da nossa vida. Deus tem um futuro limpo para mim. Tem. Mas se acorda amanhã, 6 horas da manhã, toma um banho e para. Não fique em casa dormindo, esperando que o anjo Gabriel vai descer. Não, aquilo foi para Maria, aquilo é bonito, foi para Maria, a mãe de Jesus, para anunciar o Messias. Para a gente, não. Deus faz intervenção na vida daquele que tem foco, determinação e fé. Se ficar em casa descansado, esperando, porque amanhã vai chover. Não vai. E aí Bartimeu dá uma lição para a gente. Porque o que eu quero enfatizar é que ele era cego. Uma coisa é você focar, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é você focar em algo que você está vendo, outra coisa é você focar no desconhecido. É você acreditar em Deus. É você não ter manejo em determinada área e você dizer, rapaz, Deus está comigo. Vai dar certo. Isso pode ser numa área de trabalho, isso pode ser uma área espiritual, não sei. Na onde o Espírito te levar e dizer, rapaz, eu estou com você, e você não ter conhecimento de nada, talvez, ou não ter, assim, visão daquilo. Mas Deus vai te dando quando a gente depende de Deus, irmão Santo. Quando a gente depende de Deus, eu quero enfatizar isso, quando a gente depende de Deus, e a gente tem um foco, a gente tem um alvo na nossa vida, um objetivo, algo em Deus, né? Na nossa vida natural, na nossa vida espiritual, mas que a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai não. E só falando um momento de Santino, eu digo assim, que a gente vai lançando aqui figurinhas e eu acredito que o Espírito Santo vai nos entregando. Né? A gente nota a diferença de uma pessoa ali, que aquele homem que estava naquele tanque de Betesda. E quando Jesus chegou até, ele tinha 30 e poucos anos ali, né? Há 30 anos, sentado ali naquele lado, né? Sentado ali. E ele, 38 anos. 38 ele tinha a minha idade esperando. A idade que eu tenho, a idade que ele estava sentado esperando alguém vir empurrar ele. Veja a diferença. Mas olha que Jesus... Por mais que ele fosse uma pessoa que visse, por mais que ele tivesse o processo nas pernas dele, sim, mas é muito mais fácil do que o Bartimeu. Vamos concordar que é. Ele via ao seu redor. Ele via o que estava acontecendo. Mas você vê a diferença de quem tem foco e determinação. Bartimeu não ficou com o que as pessoas estavam mandando ele fazer e não esperou. Ele foi lá. Não arrumou uma desculpa, né? O outro ficou esperando, queria que as pessoas empurrassem ele. Não tem ninguém que me leve até lá. E esse texto é curioso, porque a própria cura estava diante dele. Jesus, quer o que eu te faço? Ele disse, não, eu quero que me empurra ali. Ó. Eu acredito que ele estava esperando isso. Né? Estava cauterizado, né? Estava cauterizado a mente dele. Rapaz, mas para você ver quando a gente não tem um foco. Ele queria a cura, mas ele não tinha foco na cura. E agora você vê a fresquinha do céu. Você pode estar esperando por algo em Deus, mas se você não tiver fé, foco e determinação naquilo que Deus tem para você, meu irmão, você não recebe, não desfruta e não alcança. Olha, eu posso ser o homem de Deus, conhecer a Bíblia de capa a capa. Top. Vai ser bom para o meu conhecimento. Mas se eu não pegar isso e colocar na minha vida,
não desfrutar do que está escrito na minha vida, do conhecimento de Deus na minha vida, ficar esperando que A, que B me empurre, me leve. Faça alguma coisa Não, por mim, né? você não vai viver, não. Isso mesmo. Isso mesmo. É Pode. isso. Essa questão de se manter em foco, eu costumo dizer que quem está em fé, quem diz que está andando em fé, ele precisa ter o foco e continuar determinado, porque se não está em fé. Eu quero usar o exemplo de Josué e Caleb. E a própria Bíblia cita eles como exemplo de fé. E daquela geração toda, eles foram um dos poucos que entraram na Terra Prometida. E depois que entrou, Josué deu uma declaração, ele disse, eu me sinto forte o suficiente para tomar posse daquilo que Deus me prometeu lá atrás. Foi Caleb. Foi Caleb. Só que Porque quando Josué chamou ele. Eu gosto dessa conversa. Assim, só interrompendo. Eu gosto dessa conversa porque Josué vai lá e chama Caleb como se brincando com ele depois de 40 anos. E 45 anos. E aí Caleb faz, rapaz, eu sou o mesmo de 45 anos atrás. Com a mesma determinação. Você entende? Ele guardou o coração dele. Porque, como ele falou, são 45 anos. E assim, o foco foi mantido. Por quê? Em 45 anos eles entraram na Terra. Entraram. Possuíram por completo? Não. A promessa pessoal dele, Deus fez para eles. Ele ia possuir aquela terra, tinha acontecido, ele disse não. Mas ele já tinha sentado no trono, já tinha vivido bem, porque ele era o segundo homem de confiança ali ao lado de Josué. Ele alcançou cargos, ele se tornou influente, ele se tornou referência. E do que eu estou falando? De uma caminhada de vida, porque nossa caminhada de vida, daqui até aquele ponto lá, pode ser que a gente perca o foco. Sim. As coisas normais, assim como eu li aquele A texto, motivação, né? É assim como eu li naquele texto, aquele soldado está regimentado, você deixa levar aquelas coisas, comprar, vender, não está falando de pecado. Mas ele dizia, tu faz 45 anos que eu estou esperando, porque está numa palavra, e eu de momento nenhum desisti dela, nem desanimei, nem tampouco perdi o foco. Eu estou determinado, assim que Deus liberar essa promessa sobre mim, eu estou pronto para correr e alcançar ela. Então, você não pode dizer para mim que está vivendo em fé, sem ter por trás disso uma vida de determinação e foco. Está entendendo? Tem uma história interessante eu acho que esqueci o nome, da vida. Ele fala que Deus falou para ele que ele ia, né? Júlio César. Não, é o outro cara aqui. Fernando Leal. Sim. Aí ele falou que ele ia sair pelo mundo, ia ganhar, trabalhar, ia. Eu vi ele Pra- falando viu? isso aí, vi sim. Ele fez o que primeiro? Comprou logo a mala. Isso. Mas ele não parava, ele trabalhava, ele se movia, ele corria para onde isso. Se eu não estou enganado, ainda ele botou no quarto dele uma foto de um avião. Sim. Ele falava, vou entrar dentro de você. Sim. Mas ele, por trás aí dele ainda se movia. Trabalhava nos ministérios, mas o foco estava, tá entendendo? O foco sempre tem que estar na nossa frente. A gente Com não ação, pode, né? com ação. Com ação. Exatamente, com ação. E fé tem que ter uma ação. Palavras, Então, né? é o que eu entendo assim. É o que eu entendo. Quem está andando em fé está focado e está determinado. Vai ser visível, né? Cara determinado. Vai ser um cara focado e determinado. Se você não está focado e determinado naquilo que Deus falou como promessa para você, você não está em fé. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida e eu seguro ela de todo jeito. Sim. Mas não quer dizer que as ideias, a imaginação, a alma da gente, ela fica querendo, né, às vezes até nos mexer, distribuir nós mesmos. Estou falando de pessoas, mas a nossa alma mesmo. Às vezes o tempo, Eu acho que nesse processo aí o tempo é o pior inimigo. ele mexe Porque o forte, né? tempo é o seguinte, você começa a olhar para a sua estrutura, né? Você consegue, veja que nessa história aí, pronto, eu gosto de histórias dessa porque eu já bato na minha alma. Porque, veja, um camarada que já era uma pessoa velha, eu digo assim, já tinha quase seus 40 anos quando a história aconteceu, e aos seus 85 anos, vamos dizer mais ou menos 80 anos, ter a mesma motivação, dizer que está motivado do mesmo jeito, então o tempo não conseguiu roubar dele o que era mais essencial, que era a sua confiança em Deus. Então eu acho que isso a gente tem que guardar, além da gente ter foco, além da gente ter determinação, a gente tem que guardar o nosso coração mesmo, para o tempo não roubar isso da gente, entendeu? Rapaz, eu estou ficando velho e Deus tem algo na minha vida. E porque a gente passa por isso. Tem dias que a gente amanhece, eu tô falando de mim, tem dias que a gente amanhece, a gente vai, rapaz, tá bom para meus 39, daqui a pouco estou em 40, esses dias eu tinha 30, já não tenho a mesma saúde, já não tenho o mesmo vigor, porque vamos ser sinceros, eu não sou mais um menino de 10 anos atrás. Perdendo pique. Né?
para você. E aí, isso é com todos nós. Então, assim, mas quando você olha uma história dessa, aí você vê, poxa, se um cara com 80 e poucos anos conseguiu dizer que estava focado, que estava determinado a viver o que Deus tinha para ele, e ainda ele disse mais, eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha. Ou seja, o que ele quis dizer, ele podia não ter na carne, mas o espírito dele estava renovado com aquela promessa. Você entende? Eu acho que isso aí é uma das coisas essenciais que nós, como homens de Deus, temos que guardar no nosso coração. Para o tempo não roubar, porque o tempo pode ser nosso amigo, mas ele pode se tornar nosso inimigo. Se a gente ficar olhando para ele demais, olhando para os nossos filhos, vendo as coisas acontecerem, daqui a pouco você deixa a promessa e se embora junto com ele. Por quê? Porque você não está mais focado, você, né, não está determinado. Então é bom você assim, porque às vezes a gente confunde. Focado e determinado não quer dizer que eu vou ficar que nem um lobo correndo atrás disso. O que eu posso dizer é o seguinte: mantenha-se focado, fazendo algo em prol daquilo que Deus te chamou para fazer, porém vá viver, meu irmão, vá não se embaraçar, como o Santino disse, mas vá vivendo o seu dia a dia, mas guardando aquela promessa, rapaz, Deus, e se lembrando dela todos os dias. Deus tem algo sobre a minha vida, né? Como o próprio Timóteo disse, como Paulo disse a Timóteo, foi imposto as mãos sobre você, do ministério, né? Impuseram as mãos sobre você. Acredite naquilo que foi imposto sobre a sua vida. Eu acredito no que foi imposto sobre a minha vida. Pode ser que meu irmão da esquerda, da direita, da igreja, da outra igreja não acredite. Eu acredito. Isso. Agora, veja, o tempo, às vezes, vai passando e por a gente não ver um resultado tão lógico, às vezes a gente tem a tendência a desanimar. Aí perde o foco. Aí vai desanimando. Daqui a pouco é desistir, como nós já falamos sobre desistência, um tema aqui. E isso vai trazendo uma série de coisas. Isso é ruim para a nossa alma. Por que tem pessoas aí depressivas? Porque perderam o foco e a determinação. Isso. Fica olhando demais para o futuro, não vive o presente, não esquece do passado e já era. Fica remoendo ali. Remoendo. Então, assim, na visão de vocês, assim, qual é como é que eu posso falar? A chave para eu não perder, de fato, o foco e vir cada vez mais crescer a confiança naquilo que Deus um dia botou no meu coração. Como a gente falou, distrações são demais, né? Coisas acontecem ao nosso redor, mas precisamos ali estar em chamas, como o Miriam falou agora, não alienado a esse direto, só aquilo. A gente precisa fazer nossas coisas, nossos afazeres, porém a gente guardar o nosso coração para que a gente não venha perder. Guardar a promessa para que a gente não venha perder essa visão que um dia o Senhor nos deu, nos entregou. Porque eu acredito também, irmãos, que Deus sempre dá uma missão para cada um de nós. Não, Deus botou uma missão só para o irmão Irã e para Santino e Tiago, não. Eu acredito que todos nós temos uma missão a cumprir aqui. E é esse sonho, é isso que queima dentro de nós, porém nós mesmos, por os afazeres, acabamos abafando aquilo, esquecendo aquilo ali, por tantas coisas no dia a dia. Mas qual é o caminho da gente estar sempre em chamas, sempre ali avivados, mesmo fazendo as coisas dos nossos afazeres do dia a dia, conquistando coisas daqui na terra que a gente precisa, né? Mas o nosso principal é as coisas do reino, é aquilo que Deus nos dá no nosso coração, que nem sempre é visível. Sim. Nem sempre é visível, até mesmo para nós, nem sempre é visível. Mas dentro de nós, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver, mas nós não podemos perder essa vista, tirar de vista. Qual é o remédio, Santino, assim, que eu posso estar, sabe, meu irmão? Sabe que a nossa determinação, o nosso foco não seja só externo. Externo. Não seja só externo. Certo. Mas seja interno, seja no espírito. Mateus 6,21 diz. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Bom, Santino, top. Muito bom. Onde estiver o seu tesouro, o que é valioso para você? Isso. Mas que massa aí. Gostei, Santino. É o Senhor, são as coisas do rei, ou aquilo que você vai ganhar enquanto você trajeta na sua caminhada em prol do reino. Porque se a Bíblia diz que nós trabalhamos para ele, nós somos abençoados, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Mas na medida de sair, se meu coração não tiver no que é do rei, se meu foco não for no meu coração, eu vou me desviar. Com a certeza que eu vou acabar me desviando. Porque o foco, às vezes, Mesmo lá, né? Mesmo fazendo, isso mesmo quer dizer. fazer. Aí é mais perigoso ainda. Exatamente. Se o meu coração não está, passa a ser algo mecânico. Se a gente for lá para Filipenses, ele vai
dá uma coisa interessante. Paulo vai usar a mesma coisa que Josué usou. O foco e a determinação dentro da questão de fé. Porque o que ele cita lá em Filipenses capítulo 3, 13, só guarda isso aí quem está com fé. Vê só, Filipenses capítulo 3, verso 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficavam, avanço para diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo. Tinha um galardão que ele queria receber. Era um prêmio da soberana vocação que Cristo deu para ele. Ele está dizendo: vai chegar uma hora que tudo aquilo que eu estou passando vai valer a pena, eu vou estar com o Senhor. Ou seja, o meu foco e a minha determinação é estar com ele. Agora, o que ele diz? As coisas ficaram para trás. O que ficou para trás? Tudo de bom e tudo de ruim. As perseguições que ele sofreu. As coisas boas, as igrejas que eu abri, vamos supor, eu estava numa igreja top, e agora eu estou numa igreja menorzinha. Para mim, às vezes eu estou desanimando. Deus está dizendo: ei, não. Continua determinado. Porque quando for no momento certo, se você estiver focado no propósito, eu vou dizer a direção e você vai para o lugar onde eu quero que você atue. Pode ter 1.000, pode ter 2.000, pode ter 2. Também acho. Mas o foco tem que ser o mesmo. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, o meu foco e a minha determinação tem que estar no meu espírito. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo jogue no meu espírito essa consciência e eu continue focado dentro. Porque as coisas externas vão mudar. O que ele está dizendo aqui: cara, esse cara morreu, foi cortado a cabeça, Paulo. Mas ele diz: meu foco ainda é o mesmo, minha determinação é a mesma. Eu estou indo para a decapitação. E quando chegar lá, eu não nego o Senhor. Porque o prêmio de lá é maior do que o de cá. Isso. Aí esse cara diz: eu prefiro estar com Jesus Cristo, mas por vocês eu fico. Porque eu entendo a vocação que Deus me deu. Mas eu sei que lá é melhor. Então a gente tem que estar com o foco e a determinação dele gravado no nosso espírito. Eu gosto de dizer enraigado. Porque aí você não desiste. A gente não muda. A gente sabe que ferraram a gente, mas a gente não desiste. A gente sabe que as possibilidades daquilo que Deus falou conosco tá longe, mas a gente sabe que Deus é maior, a gente fica focado, a gente não desiste. Isso. A gente continua determinado, porque é aquele que prometeu. Eita glória! Isso mesmo. Desculpa, eu tenho que E cortar. aí, assim, respondendo o que o Tiago falou, assim, uma das chaves que eu acho de você manter o foco, né, naquilo que Deus falou com você e não desistir, é uma vida de oração. Sem vida de oração, cara, tudo que o irmão Santina falou é verdade. Mas para eu ter essas certezas, essa mesma sintonia de Paulo, para eu andar nessas mesmas convicções de Paulo, eu preciso conhecer o mesmo Deus que Paulo conheceu. A convicção de que Deus é para mim. Eu achei legal porque o irmão Santino agora levou bem para o lado espiritual. E é bem para aí que a gente tem que ir. Isso. Porque assim, a convicção de Paulo, ele era um cara que abriu igrejas. Para você ver, ele é o cara mais falado depois de Davi até depois de Jesus. Eu digo assim, né? Jesus, ninguém vai colocar Jesus em degrau nenhum, porque Jesus está acima. Mas depois de Davi, Paulo, para a gente, principalmente para nós, né? Agora, é uma das pessoas que são mais faladas, porque escreveu 70% do Novo Testamento. Um cara que abriu mão, né, do seu parentesco romano, de todo o processo, entregou a própria vida, tal. Mas você vai ver que as cartas de Paulo, a vida de Paulo, ele mesmo disse: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Você entende o que é isso? É você entender, você saber o Deus que você serve, você ter a consciência de dizer: não, a minha vida é sua, Senhor. Do jeito que o Senhor me deu seu filho para morrer por mim, a minha vida é sua. Ou seja, é você abrir tanto mão da sua vida, não é você deixar de fazer as suas coisas, mas é no seu espírito. É você abrir mão assim e dizer: Senhor, eu estou aqui fazendo. Mas se o Senhor disser que é para mim, para tal canto, eu abro mão de tudo isso aqui, ó, e vou. E Deus achar isso no seu coração. Pronto, é o que Deus achava no coração de Paulo. Se Deus acha isso no nosso coração, meu irmão, eu digo a você, é 70%, 80% de nós vivemos o que Deus tem na nossa vida. Porque Deus vai encontrar disponibilidade. Agora, Deus só vai encontrar disponibilidade, ou nós só vamos demonstrar isso para Deus com a vida de consciência de quem Ele é. Oração, desfrutar da presença de Deus sem pedir nada. Olha, deixa eu trazer um segredo para vocês. Eu tenho desfrutado disso há alguns dias. Desfrutar da presença de Deus sem pedir nada em troca.
chega mais depressa a resposta da bênção. Amém. Eu levo. Vai por mim que eu sei o que eu estou dizendo. Você Vai fala pro teu por ele. cantinho, meu irmão. Fecha lá a porta do teu quarto. Isso. E eu sei que a gente vai fazer aqueles 2, 3 minutos ali de Senhor, isso aqui e tal. Mas quando a gente aprende a deixar esses 2 minutos de lado e vai para lá e agradece pelo que já está dando certo, meu irmão, funciona mais do que você, às vezes, ficar, como é que eu posso dizer? Trocando figurinhas com Deus. Deus já sabe, meu irmão, da nossa vida. Isso. Mas você, como pai, que está esperando Davi, te agradecer pelo que você, como pai, pode proporcionar para ele hoje. Sim, Vamos ser bem sinceros aqui. sim. Se eu chegar em casa agora, que a minha filha não esteja me ouvindo, mas se eu chegar em casa agora, depois de um dia de cansado, correndo, né, tal, e serve para vocês, meninos, que estão aí, tá? A minha não tá, vai servir para vocês de tabela. Cansado, né, andando, que nem o irmão Santino fica, cada um na sua área de vendas e tal. Mas, meu irmão, quando você chega em casa, que um filho seu, sua esposa, reconhece o seu esforço, vale mais do que o dinheiro, meu irmão, que você ganhou. Verdade. Isso. Sabe por quê? Porque você vai ver que aquelas pessoas, por quem você está fazendo, está prestando atenção e está vendo seu esforço. Vai valer mais do que o dinheiro que você ganhou durante o dia. Você pode ter ganhado 1 milhão, como ter saído naquele dia, não ter vendido nada e não ter sido um dia bom. Mas o reconhecimento, pronto, é isso que importa para Deus. É você reconhecer a presença dele. Hoje o dia foi ruim, mas Deus estava comigo, cara. Deus estava comigo. Obrigado, Senhor. Hoje não pode ter sido do jeito que eu queria. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor atua. Pronto. É nessas horas que a gente vai ver Deus se mover mais do que qualquer coisa. Porque você vai estar focado em Deus, determinado em Deus, e aí Deus abre porta. Aí as coisas acontecem, vai dando certo. O que estava dando errado na sua vida, a escuridão que estava, vai aparecendo uma luz no fim do... É engraçado como realmente, assim, o pensamento bom, não estou falando pensamento positivo, mas o pensamento da palavra, de declarar a palavra, de saber quem Deus é. Meu irmão, isso vai aspirando coisas boas na nossa vida, vai mudando a gente. Pô. Às vezes você é uma pessoa negativa e você nem percebe. Mas daqui a pouco você começa mudando sua forma de falar, sua forma de pensar. É a palavra. É o seu envolvimento com Deus e a sua determinação de fazer isso. Agora eu vou dizer a você, olha, dá sono, lê a palavra, dá preguiça, você abre a boca, você quer ligar a televisão. Estou dizendo por mim, porque lá eu vi, meu setor é a sala. Dá vontade de ligar a televisão, dá vontade de ir na cozinha, beber água, tomar café, ir no banheiro. Mexer celular. Dá tudo, mesmo, mexer no celular. E se tiver Bíblia no celular, nem vá para de papel. Porque o zap vai tocar esse bexiguento, né? Já tá bloqueado. Esse bexiguento vai tocar esses Se áudios. deixar, ele vai tocar, vai chegar a É gente que não lhe pagava, daqui a pouco lhe paga. Até Estou dizendo a você, o diabo é astuto. Aí, irmão, é o diabo, meu irmão. Olha, tudo que quer tirar sua atenção daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, não vem de Deus. Isso. Então a gente precisa, eu acho que assim, um dos pontos primordiais, que eu acho não, que eu vejo na palavra, é a minha vida com Deus. Para eu ter todo esse sentido de saber quem eu sou, você vai ver Jesus, cara. Jesus tinha conversas com Deus e dizer, pai, eu estou aqui para fazer somente o que o Senhor mandou eu fazer. Jesus estava determinado, em algum momento lá no Getsemane não me mostra tanta determinação, mas no meio do percurso, no meio da oração, ele ora e faz, pai, mas cumpra-se em mim. Estou determinado a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Pronto. É nessa hora, porque às vezes você, a sua carne pode não estar determinada a algo, mas se o seu espírito está forte, meu irmão, e determinado na palavra, ela subjuga a sua carne e você faz o que Deus quer. E você faz o que é a vontade de Deus para a sua vida. Você não está afim, mas você tem um Deus que você tem comunhão com Ele e Ele conecta seu espírito e você tem força para vencer a sua carne. Sem comunhão, poxa, a primeira cara feia, o primeiro... Você... Vou mais não. Nosso problema também, às vezes, de perder o foco, são as questões das comparações. Né? A gente começa a comparar. Né? Começa a perdeu comparar. pela palavra de desgraça sem graça, mas isso é uma desgraça. Né? Começa a fazer comparações, ou você faz comparações de pessoas, ou pessoas fazem de você. E isso vai impedir tanto pessoas de avançar, dela perder o foco, quanto você ouvir certas pessoas que vai te fazer parar porque te comparou com alguém. Sabe, você não é isso, você não tem aquilo, você não pode, você é da família tal, você morou em tal, você só tem esse carro, você só tem essa casa. Meu irmão, como um menino falou agora há pouco aqui, ó, não sei se foi Santino, o que prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe, meu irmão, se Deus botou algo no teu coração, vai em frente, rapaz. Não olha para a lateral, não, nem para
para a esquerda, nem para a direita e muito menos para trás, sabe? Coisas boas estão te aguardando. Agora, nem te compara. E eu acredito também que existe focos do nosso próprio interesse que às vezes vai nos trazer prejuízo, até mesmo morte, sabia? Coisas que podem nos prejudicar. Existe esse outro lado da moeda, o foco errado, deixa que Deus não nos chamou para isso. A gente não está querendo apenas aqui entrar, eu estou falando, que também é isso. Nós não só estamos querendo entrar na área do chamado ministerial, de não perder o foco, estar ali servindo ao Senhor, sabe, meu irmão? Mas também uma profissão que Deus também deve ter te chamado. Deus chamou também doutores, autoridades aqui nessa terra, que ele esteja também sendo representado ali por você, representando Deus, o reino de Deus, uma pessoa justa, uma pessoa certa, do sim, sim, no não, sabe, meu irmão? Porque não é só a gente ter foco dentro da igreja, não é só ter foco ali, não, é a gente continuar dentro daquilo que o Senhor nos chamou, independente ministerialmente ou profissional. Isso aí em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente fala assim, muitas pessoas pensam, eles estão só se relacionando ao foco material. Não. A gente também é chamado para fora também. A igreja é chamada para fora. Para aqueles que irão resplandecer. Para aqueles que estão ali sendo luz. Para aqueles que estão ali levando o reino de Deus a ser divulgado de alguma maneira. Porque não é muito de eu falar a palavra, mas de eu cumprir a palavra. Isso aí é pessoas que estão vivendo aquilo que um dia ela aprendeu e está trazendo os frutos. Porém, você tem que ter essa determinação, senão vai ser apenas uma informação e aos poucos a palavra foi sendo, como Jesus relata alguns solos, né? Que uns deles foi abafado, que foi ali nessa tira, foi perdendo, outros não teve raiz. Então, às vezes é isso que acontece conosco. Por a gente não estar tão focado, a gente pode ser que a gente se perca no meio do caminho, a gente fique para trás, e outros chegam e a gente começa a entrar nessa área, qual eu falei agora, de comparação. Porque fulano chegou, eu acredito que seja para ele, não é porque fulano estava determinado a chegar em um lugar. Eu e você estamos determinados a chegar em algum lugar. Se você estiver, pode ter certeza, meu irmão, Deus irá nos dar todo o suporte, vai nos dar todo o conhecimento necessário para que a gente chegue onde tem que chegar. Porém, a gente precisa ali não olhar para A, B, C, D, não. Se o Senhor te chamou para algo, é lá que você deve estar. Agora, aqui vai ser uma decisão minha e sua, se realmente eu continuo ou não. Ou eu começo a botar apenas imaginações a funcionar na minha mente ali, ao ponto de eu fazer, ou me sentir pequeno. E quando a gente começa a nos sentir tão pequeno e incapaz, a gente já entrou no campo da incredulidade e infelizmente a gente não vai alcançar onde tem de chegar. E me traz à memória também Pedro, quando viu Jesus caminhando ali por cima da água, sabe? E ali houve aquela dúvida dele, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vou até ti. E ele foi. Jesus disse, venha. E ele estava indo na direção correta. Mas ele começou a olhar os ventos. Ele começou a olhar ali aquelas ondas ali, e aí ao ponto dele se desesperar e afundar cada vez mais. Quando a gente diz foco e determinação, não quer dizer que no meio da caminhada vai ser um mar de rosas, não. Nunca vai ser, mesmo prometo. A gente pensa que o Senhor nos deu, o Senhor nos deu um chamado, o Senhor nos deu uma determinação, algo para ser alcançado, e achando que tudo vai ser um mar de rosas. Meu irmão, a gente tem desafios. Como o Santino mesmo falou, ele falou, olha, no mundo você vai ter aflição, não tem como. Mas a ideia é, eu estou determinado ou não? Eu estou sendo levado os comentários, as especulações das pessoas, eu estou olhando para o espelho, me vendo como um incapaz, como um inútil, como Deus olha as outras pessoas melhor, preste atenção mais neles do que em mim. Será que Deus deu uma capacidade mais a ele do que para mim? E começa a me olhar dessa forma. Então, meu amigo, infelizmente, não vai chegar em lugar nenhum. Sempre vai ter um lugar para mim e você chegar, pode ter certeza disso. Sempre tem um lugar te esperando lá na frente. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe, até um dia a gente possa pensar que a gente não um dia ia estar
através, eu estou dando só um exemplo, na rádio, né, através dessa rádio aqui, é a digital, né? A rádio digital, online, a gente poderia estar pensando, eu não posso chegar porque eu não tenho um curso, eu não tenho isso, não é aquilo. Meu irmão, se você está determinado, se seu coração está com uma boa intenção de fazer as coisas para Deus, divulgar a palavra de Deus, pode ter certeza, é Deus que vai fazer. Agora, ideias vão surgir, pensamentos negativos vão surgir, informações vão vir, apontamentos vão vir, mas o que importa? Se é Deus que vai te dando os norteamentos, é Deus que vai iluminando o caminho, é Deus que vai abrindo as portas, é Deus que vai fazendo conexões. Então pronto, meu amigo, então tá tudo bem. Você só precisa se manter focado. Você só precisa se manter caminhando. Porque se eu e você olhar algo que tanto almejamos e queremos e cruzarmos os nossos braços, é como ele falou agora há pouco, o anjo não vai chegar e pegar você nos braços e levar até lá não, meu irmão. Você precisa caminhar e não parar. Se alguma outra pessoa conseguiu chegar aonde você tanto sonha em chegar, você acha que você também não pode? A diferença pode ser, aquele foi determinado e eu não. E é onde a gente começa a botar na balança, examinando a nós mesmos, para que a gente possa chegar até onde Deus quer que a gente chegue. E claro, sabendo que não podemos fazer aquilo que não é para nós fazer, mas aquilo que Deus vai nos encaixando, nos chamando para fazer, dando passos. Eu posso falar com confiança que o irmão Santino fala muito sobre isso, sobre a questão assim, vamos ter calma, a gente vai devagarinho, e é devagarinho que as coisas vão acontecendo, porque se a gente se avexar também, Irã, foi isso que eu falei lá do cidadão com os 45 anos. Pois é, se a gente se avexar... Às vezes a pessoa na agonia de querer fazer, ou de desenvolver mesmo algo para Deus, aí o camarada pode colocar, como é que se diz no Nordeste, colocar a carroça na frente dos burros. Isso mesmo. Aí dá tudo errado e depois vamos culpar Deus. E a gente nota quantas coisas nos atrapalham, Santino, como também tem coisas que vai nos ajudar. E às vezes vai se tornar muito mais maneiro quando a gente está entendendo como vai ser a caminhada. Porque não é porque alguém correu que você deve correr, não. Se alguém correu, se alguém chegou onde você sonha chegar, pode ser que para você seja caminhando, seja no piquezinho, sabe, meu irmão? Porque a cada um de nós foi nos dado uma capacidade, uma estrutura, Santino. Às vezes você consegue fazer mais abdominal do que eu, Santino. Às vezes. Ou direto. Mas não quer dizer que eu também não possa fazer o mesmo total que você faz. Devagarinho. 4, 5 anos depois. Depende. Mas o alvo vai chegar, aí tá tudo bem. Mas a gente tá dizendo isso uma brincadeira, mas é real. Mas, na verdade, às vezes o camarada que viu o outro aí quer o mesmo resultado. E aí? Aí entra na onde?